Olá, no início do mês de abril, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, redefiniu o tamanho das bancadas aqui na Câmara dos Deputados a partir dos resultados do censo de 2010. Essa decisão já está sendo contestada. Nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Lopes, ele que apresentou um decreto legislativo para definir melhor de quem é a competência de dispor sobre definir essas bancadas, não é isso, senador? Exatamente. É preciso esclarecer que, na verdade, essa não é uma competência do TSE. Essa foi uma decisão administrativa, como você citou, no dia 9 de abril, né? Mas ela é uma decisão de competência exclusiva do Congresso Nacional através de lei complementar. Então não pode ser uma decisão administrativa do TSE que venha mudar isso, tem que ser de iniciativa do Congresso. E aí, como é que tramita esse decreto legislativo do senhor? Ele é apresentado à mesa? Nós apresentamos ele à mesa, o passo seguinte, a CCJ analisar, mas nós já conseguimos, no mesmo dia que entramos com o decreto... Porque o senhor foi rápido, né, senador? A decisão saiu no dia 9, foi divulgada dia 9, o senhor já apresentou o decreto no dia 10. Imediatamente, porque no momento que já havia uma expectativa, eu estive até na Paraíba na semana anterior, e lá eles já se mostravam apreensivos e, ao mesmo tempo, já aguardando essa decisão. Então, a partir do momento que eu fiquei sabendo disso, a gente começou a pesquisar sobre isso. Então, já havia um aguardo em questão se realmente seria decidido isso pelo TSE. E nós já tínhamos acertado que, uma vez o TSE decidindo isso, nós entraríamos com o decreto da maneira como fizemos. Daí a rapidez pela qual foi feita. Entendi. O seu decreto, ele tem um amparo constitucional? Totalmente. A Constituição prevê que é o Congresso que define? A Constituição, no seu artigo 45, ela prevê exatamente a competência nos processos eleitorais que seja feito por lei complementar e pelo Congresso Nacional. Senador, a partir dos cálculos feitos pelo TSE, usando os resultados do censo de 2010, a bancada do Rio de Janeiro fica menor na Câmara dos Deputados, não é isso? Exatamente. A bancada do Rio passa de 46 para 45. O Estado perde um deputado. E o que o senhor acha desse mérito? Embora o seu decreto, ele trate exatamente de quem é a competência, definição de competência? Um ponto que eu tenho citado bastante, até porque é normal, né? De repente, por uma parte da imprensa, e até no meio político mesmo, às vezes se fala, é mais uma briga de poderes. Não, na verdade não se trata aqui de uma briga de poderes. Não é eu ou o Senado ou o Congresso querendo brigar ou resistir ao TSE. Não, o decreto ele trata exatamente da competência. Se está estabelecido pela Constituição que nós temos essa prerrogativa e ela é exclusiva nossa, então somos nós que temos que decidir sobre isso. Agora, a questão do mérito, se é uma questão de proporcionalidade que define as bancadas dos estados, então é claro que ela não pode ser ad eterna. Sim. Ela tem que ser revista. De acordo com parâmetros determinados, ela deve ser revista. Nós temos aí o censo geral do IBGE, que é de 10 em 10 anos. Então, por isso, o TSE tomou a decisão em cima do censo 2010, que é o chamado, então, o censo geral do IBGE de 10 em 10. Eu acho que seria um bom tempo para você recalcular, para você olhar se as representatividades estão corretas. Mas, depois que eu apresentei o decreto, o líder do Piauí, inclusive o Piauí pede duas cadeiras, né? O líder do bloco, né? O líder, Piauí e Paraíba também. Mas o líder, no caso, o líder do bloco, que é o senador Wellington Dias, ele começou a defender que fosse usado como parâmetro 2012 e não 2010. E por que isso? Por causa das eleições? Por causa das eleições. Ele disse que seria bom aferir após as eleições. Só que nós vamos ter que discutir isso. O decreto em si, sendo aprovado, ele suspende a decisão. Certo. Perfeito. Suspensa a decisão, o Congresso tem que se debruçar na criação do projeto de lei complementar para fazer a alteração. Era isso que eu ia perguntar. O seu decreto, por fim, vai gerar um projeto de lei. Exatamente. Ele provoca o Congresso a fazer isso. Certo. Já me perguntaram, mas o Congresso vai ter vontade política para fazer isso ou não? Aí depende das bancadas.
os que estão perdendo podem não querer fazer, os que estão ganhando Sim. vão forçar para fazer. Aí faz parte do processo legislativo, faz parte da democracia. Agora, 2012, como ele diz, que seria em relação agora, né, para efeito 2014, como está se tratando. E ele também, eu ouvi uma entrevista dele, antes do conhecimento do decreto, o próprio Wellington Dias se manifestou no sentido de fazer um pedido para que fosse valer essa nova divisão para 2018. Era um pensamento dele, como também já tinham bancadas falando que ia entrar no Supremo pedindo exatamente a inconstitucionalidade. Então o decreto resolve tudo isso. Primeiro porque o decreto suspende a decisão. Depois o debate, se vai valer 2012, ou se a cada eleição, ou se vai realmente a cada 10 anos se fazer essa releitura, porque também não pode ser uma coisa muito próxima, porque você tem questões sazonais e pontuais que pode dar uma mascarar, pode. Então, eu acho que o censo geral do IBGE de 10 em 10 anos, eu acho que ele seja o parâmetro mais perto de uma realidade, mais próximo de um acerto. Certo. Mas o senador, como eu disse, cada bancada aí, cada estado vai defender. O senador Wellington Dias pode defender que seja o censo de cada eleição, no caso, não a eleição municipal, Sim. A eleição da própria Câmara. Então, se foi 2010 que nós tivemos eleições da Câmara, então, para a próxima eleição, deveria valer o 2010, se fosse colocar em prática para a próxima. Se é para 2018, tem que esperar 2014, ou então usa o censo 2010. Então, o próprio debate da lei vai provocar isso. É que vai definir. Vai. A Câmara também tem que apreciar o seu decreto? Vai ter que apreciar. Então passa pelas duas casas. Passa pelas duas, por isso que é atribuição do Congresso Nacional. Né? Aprova-se aqui, eu já tenho o requerimento de urgência assinado. Ah, que legal. Então eu vou pedir hoje, eu precisava da representação de 27 senadores. Certo. Eu tive a assinatura dos líderes que corresponderam a 31 senadores. Fechou. Então o requerimento de urgência já está, o decreto apresentado, o requerimento de urgência já assinado. O que eu vou solicitar agora é que o requerimento seja votado. Depois de votado, nós já temos até a indicação do relator do decreto. Que bom. Tá? Inclusive, a relatoria pode ir realmente para a mão do senador Wellington Dias. E aí nós vamos para o voto. Aprovado o requerimento de urgência, teremos 2 sessões subsequentes para colocar em votação no plenário. Beleza, senador. E nós vamos estar aqui acompanhando, dando notícia para você que nos acompanha sobre como tramita esse decreto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser falar conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.